Pela teoria moderna de investimento, qual o melhor indicador de diversificação de uma carteira? Quando a gente fala sobre diversificação, a gente está falando em relação à composição de uma carteira, onde eu vou montar com ativo A, B, C e D. Só que não basta colocar em ativos diferentes. Eu preciso buscar ativos que, se um estiver caindo, como por exemplo, se o real estiver caindo, eu tenho outro ativo, como por exemplo, o dólar que está se valorizando. Então, a diversificação ela vai ser mostrada pela correlação que esses ativos possuem. Lembrando que se a correlação deles é positiva, significa que eles vão para o mesmo lado, tanto para cima quanto para baixo. Agora, se a correlação é negativa, significa que enquanto um cai, o outro sobe, se um sobe, o outro está caindo. E se a correlação for zero, eles não se influenciam um pelo outro. A maior diversificação está presente na que se um cai, o outro está subindo. Então, a correlação dos ativos de cada carteira, perfeito. A média dos retornos do ativo, não, ela vai me mostrar qual que é o histórico dessa rentabilidade, mas não a diversificação. O desvio padrão dos retornos dos ativos, desvio padrão vai me mostrar a probabilidade da média não acontecer. Então, tá fora. A mediana do retorno dos ativos, fora. A mediana vai me dizer qual que é o ponto central, qual que é o ponto central que divide as amostras ao meio. Então, a correlação, a resposta certa, alternativa A. Um investidor toma a decisão de zerar as operações de derivativos que possui em sua carteira, objetivando reduzir o seu risco. Ao calcular o VaR, Value at Risk, da sua nova carteira, constata que houve um aumento significativo do seu valor. Esse efeito provavelmente ocorreu por quê? Primeiro, seguinte, derivativos, quando eles são utilizados, eles podem ser utilizados para hedge, ou eles podem ser utilizados para alavancagem. Alavancagem. Quando você utiliza derivativos para hedge, hedge significa proteção. E, obviamente, quando você está protegido, você está reduzindo o risco. Se você reduz o risco, obviamente, você vai reduzir o VaR. Então, você vai ter um VaR menor. Aqui está falando que ele zerou as operações em derivativos que possuíam para sua carteira. Com isso, ele queria reduzir o risco. Ao calcular o VaR da sua carteira, constatou que houve um aumento do valor do VaR, ou seja, os derivativos estavam sendo hedge, eles estavam sendo proteção. Na hora que ele tirou os derivativos, o risco da carteira subiu, então isso provocou um aumento do VaR. Então, esse efeito provavelmente ocorreu devido ao resultado positivo zerado aos resultados positivos gerados quando foram zerados os derivativos. Não resultou valor positivo porque zerou o derivativo. Não foi citado isso. O que falou foi que o VaR aumentou. O VaR aumentou porque o derivativo fazia hedge. Quando ele zera o derivativo, aumenta o risco. A diminuição da duration da carteira de títulos de renda fixa, pré-fixado? Não, os derivativos não têm relação em relação à duration. A duration é o prazo médio ponderado da carteira, tá? O quanto eu recupero meu dinheiro mais rápido. Então, derivativos não afetam aqui. As posições em derivativos estavam protegendo, redeando outros ativos que eles possuíam. Com certeza, o derivativo fazia o hedge. Quando faz o hedge, reduz risco. Se reduz o risco da carteira, na hora que vai calcular, o VaR vai estar menor. Como ele tirou derivativos, então isso fez com que o risco da carteira subisse. A redução do risco de mercado causado pela eliminação das operações em derivativos, os derivativos não estão afetando no risco de mercado, porque eles não têm controle sobre o mercado. Então, isso aqui está fora, portanto, a resposta certa é a alternativa C. Presta atenção que essa é a pergunta certeira de cair na tua prova. A mediana de um conjunto de números 8, 2, 10, 7, 1 é... Primeiro, para a mediana, a gente precisa detectar se é uma amostra par ou ímpar. Então, 1, 2, 3, 4, 5 números. É uma amostra ímpar. Então, o que eu faço? Coloco em ordem crescente, do menor para o maior. Então, o menor é 1, depois é 2, depois 7, 8 e 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Como é uma amostra ímpar, eu consigo pegar o elemento central. Deixo 2 para cá, deixo 2 para cá. Então, a mediana vai ser o número 7. Se fosse uma amostra par, eu somaria os dois do meio e dividiria por 2. Então, é igual a 7? Perfeito.
9 está fora, 10 está fora, 8 está fora. Importante ressaltar que a mediana de amostra ímpar, mesmo que eu colocasse, por exemplo, outros números para cá, ó, 11, aqui eu coloco menos 1 e aqui eu colocasse 12, por exemplo, eu não afeto a mediana, porque se eu colocar a mesma quantidade para cá e a mesma quantidade para cá, eu vou ter sempre o mesmo número do meio, tá bom? Então fica ligado nisso, porque a mediana ela não será afetada da amostra ímpar se eu colocar números nos extremos, né? Essas pontas a gente chama de extremos, certo? Então fica ligado, resposta certa, alternativa A. Duas emissões de debêntures X e Y com mesmas características, indexador, prazo e volume, possuem rating AA e B. Tais ratings refletem. Então, elas têm indexador, prazo e volume. Só que aqui é o rating A, então aqui é menor risco, porque a empresa é boa pagadora. Aqui a gente vai ter maior risco, porque ela não é tão boa quanto a A. Então, o risco de crédito de Y é menor do que o de X, ó, X é a A e o Y é a B. Então, o risco de crédito de Y é menor do que a de X, o risco de crédito da Y, que é a B, ele vai ser maior. Então, ele não é menor, porque o risco de crédito da X é a e o da Y é B. Então, o risco de crédito de B é menor do que de AA? Não. O risco de crédito aqui ele é maior. Tá fora. O risco das empresas não honrarem o pagamento das debêntures. O risco das empresas não honrarem o pagamento das debêntures. Isso vai refletir. Por quê? O rating vai mostrar qual é a capacidade de um pagador. Então, aqui eu vou analisar esse risco de inadimplência. O risco cambial fala de moeda estrangeira. O risco mercado dessas debêntures? Não. O risco de mercado não reflete pelo rating. O risco de mercado vai dizer as condições de oscilação de taxa do mercado. Então, a resposta certa é a alternativa B. Coloque em ordem e organiza para ficar mais fácil. A correlação entre o CDI e o fundo referenciado DI é... Ó, seguinte, eu tenho o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é baseado em títulos privados. E aí, obviamente, eu tenho o DI. Ou seja, sempre que o DI subir, sempre que a taxa DI subir, eu vou ter o fundo subindo também. Por quê? Se o CDI sobe, o fundo DI ele vai acompanhar também essa alta. Se o CDI cai, o fundo DI também vai cair. Ou seja, eles vão, se um sobe, o outro sobe, se um cai, o outro cai. Ou seja, eles vão para o mesmo lado. Quando eles vão para o mesmo lado, a gente está falando de uma correlação mais uma correlação positiva. Mesmo que eles caiam, ainda estão indo para o mesmo lado. Por que o fundo referenciado DI vai subir junto? Porque ele acompanha a rentabilidade do CDI. Lembrando que o fundo referenciado ele é um fundo passivo, né? Ele vai tentar replicar, acompanhar. Então, próxima de menos 1? Não, porque seriam se um subisse e o outro caísse. Igual a zero? Não, seria taxa livre de risco. Próxima de 1? Perfeito. Maior do que 1, então, resposta certa, alternativa C. Galera, então lembra sempre que a aprovação na certificação não é sobre decorar, é aprender e interpretar. Quero te pedir mais uma vez para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Isso me ajuda e faz com que o conteúdo chegue para mais pessoas e me ajuda a estar aqui toda semana entregando conteúdo gratuito para você. E se você gostou da forma como eu ensino, veja os outros vídeos aqui no meu canal e clica no link dessa descrição aqui e você pode adquirir agora meu método Acelera CPA 10, Acelera CPA 20 ou Acelera Série. Vai chegar o e-mail para você e você começa imediatamente no mesmo momento. Você tem um acesso ao curso 100% atualizado com todos os novos temas que vão cair na prova e você vai conseguir a tua aprovação. Te vejo na próxima segunda e vamos rumo à aprovação. Até lá, tchau!